Bom dia. Hoje, meus amados irmãos, nessa sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Santa, como Sexta-feira da Paixão, o dia da crucificação do Senhor Jesus Cristo no Calvário, eu gostaria de, neste dia, nesta sexta-feira, meditar com você um pouco dessa crucificação do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Escritura do Senhor. Isso foi dito, né? Teve o profeta que profetizou falando a respeito disso aí, sobre esse momento. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Aí disse tanto que era Deus, que era filho de Deus, que era não sei o que, está aí agora. É esse que é o filho de Deus? Eles faziam assim. E dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei do Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o amam, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Todo tipo de gozação, todo tipo de blasfêmia, todo tipo de piadas, ele sofreu, mesmo ali pendurado no madeiro. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Bendito seja o santo nome do Senhor. Bendito seja a palavra de Deus
lida nesse momento. Bendito seja a unção do Espírito Santo do Senhor nesta palavra, que o Senhor me dê neste momento o discernimento e a revelação deste momento, o significado deste momento para a vida de um tão pobre pecador como eu e como você. Unja os ouvidos e os corações daqueles que possam ouvir, assistir este DVD, que eles possam ter um renovo em sua vida, que possam ter um novo nascimento, que busque um novo nascimento em sua vida, porque sem o novo nascimento, sem crer no sangue derramado na cruz do Calvário, sem isso, eu e você jamais poderemos chegar até o reino dos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço para a honra e glória do santo nome do Senhor. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, é um momento muito importante, muito, posso dizer assim, de muito louvor, de muita glória esse momento. Pois a história da humanidade, ela teve os seus altos e baixos. A história, ela prossegue. A humanidade prossegue com a sua história. Quando Deus planejou esse momento do sacrifício do Cordeiro, ele já houvera feito, a Bíblia diz que ele fez isso antes que houvesse mundo. Antes da fundação do mundo, ele já houvera sacrificado o Cordeiro. Antes. Satanás não sabia disso. E eu creio que muitos anjos também não sabiam dos planos de Deus. E antes que houvesse mundo, ele já me viu aqui, neste dia, falando sobre esta crucificação que fora programada, que fora projetada, que fora decretada antes que houvesse mundo. Ele já estava me vendo aqui. E isso, irmão, começou, ele fez todos esses planos, aí fez a terra, que a terra era sem forma e vazia, a terra não existia forma, e ele, pairando sobre as águas, ali ele formou todas as coisas em 6 dias. Diz a palavra de Deus que no 7º dia ele descansou. Daí faz o homem, formou o homem. Primeiro ele fez aquele homem espírito. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí qual é a imagem de Deus? Ele é espírito. Ele não tem cor. Ele não tem se é preto, se é branco, se é ruivo. A imagem ele formou o Deus Espírito, o homem Espírito. Lá no capítulo 2 de Gênesis, ele já diz que formou Deus o homem e colocou esse Espírito naquele boneco de carne. Daí vai passando o tempo, aí vem Caim, vem Abel, aí já houve aquela morte. Caim mata Abel por conta de religião. Você sabia que Caim era mais religioso do que Abel? Sabia disso? Caim era mais religioso. Caim era mais esforçado. Mas ele vai e mata o irmão por conta da religião, por conta da adoração. Deus não aceitou o culto de Caim, mas aceitou o culto de Abel. Por quê? Porque o culto de Caim era um culto sem revelação. Era um culto de interpretação. Era um culto cheio de teologia. Era um culto cheio de filosofia. Deus não está aí. Deus não está nisso. Mas o culto de Abel era um culto de revelação. Caim preparou o altar cheio de frutos. Era frutos de toda qualidade. Cada frutos maravilhosos. Era maçã, jaca, abacate, mamão, goiaba, manga. Tudo estava no templo. Não tinha nada a ver com a revelação do que foi a queda. Abel vai, mata um cordeiro, vem com ele nas costas e apresenta lá no templo o culto a Deus. Deus se agrada do culto de Abel, não se agrada do culto de Caim. E por isso Caim o matou. Mas vai prosseguindo isso tudo no plano aqui da redenção. O plano da redenção começou antes que houvesse mundo, quando ele sacrificou o cordeiro. Melhor dizendo, o plano da redenção
não começou no Éden, começou antes da fundação do mundo, quando ele sacrificou o cordeiro. Pois bem, ali no Éden dá prosseguimento, dá o prosseguimento desse plano. E ele vai passando, e passa pelos profetas, chega a Abraão. Abraão, tido como pai da fé, ele vai e se apresenta a Abraão lá naquela tenda, faz promessa a Abraão de um filho. Abraão creu na promessa e nasce Isaque. E de Isaque veio Jacó e Esaú. E aí ele foi passando a sua linhagem. A linhagem foi prosseguindo. E ele vai caminhando. Aí levanta os profetas. Aí vem lá Davi. Antes de Davi veio lá também quando foi invadido Jericó, que aquela prostituta Raabe, que depois casou com aquele general Salmão. E daí de Salmão veio Boaz. De Boaz veio a linhagem de Davi. E ele passa adiante. Daí você veja, de Davi vem Salomão, que Salomão, filho de Betseba com Davi, mas veja como foi que veio. Veio através de um ato ilícito, mas estava tudo programado. Estava tudo no programa de Deus, que teria que ser daquela maneira. E ele prossegue adiante. E ele segue adiante com o seu plano, que já houvera sido decretado antes que houvesse mundo. E daí, meus amados irmãos, ele vai prosseguindo, e vai caminhando. Aí chega aos seus profetas, levantou o profeta Obadias, Malaquias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tantos outros profetas, Abacuque, Daniel, Sofonias, tantos profetas, Jeremias, o próprio Davi, ele foi levantando os seus servos profetas para dar prosseguimento à palavra. E todos os profetas tinham um mapa na mão, tinham um mapa na sua consciência, tinha unção, o mapa era essa unção que existia naqueles profetas para falar a palavra de Deus ao povo, para trazer o assim diz o Senhor ao povo, porque ali era simplesmente a preparação do caminho, e ali a palavra foi passando. Satanás tentou deter essa palavra de vários modos, muitas vezes ele tentou deter essa palavra, mas não foi capaz de deter. E daí ele prossegue, chega lá no último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias. No livro de Malaquias ele diz que fala de João Batista, Malaquias 3 está falando de João Batista, Malaquias 4 está falando de um outro profeta que viria agora no tempo do fim. E ali foi tudo profetizado sobre o seu dia, o grande dia do Senhor. E ele entra agora no Novo Testamento. Surge agora aquela mulher, aquela menina, com seus 14 para 15 anos, 16 anos, Maria. E aí Maria fica grávida. A Bíblia fala que você já parou para pensar que humilhação, que coisa terrível a uma moça virgem daquela, como Maria. Ela se encontrar buchuda, grávida, sem ter tocado em varão, sem o varão ter tocado nela. Como é que aquele povo iria acreditar que isso ali era do Altíssimo, que foi Deus que engravidou ela? Quem é que iria acreditar nisso? O anjo disse, não temas Maria, porque o que está sendo gerado em ti é do Espírito Santo. Quem é que iria acreditar nisso? Porque existia uma sentença, porque ela iria ser julgada como uma adúltera, como uma prostituta, e a sentença era apedrejamento, era morte. Quem é que iria acreditar? Nem o próprio José acreditou, que saiu fora, deixou ela para lá e foi embora, deixou ela sozinha. Você já pensou que aflição, que constrangimento, que coisa terrível a própria Maria, nossa irmã Maria, passou em ter sido abandonado por aquele que ela confiava, já que a sociedade ninguém dava mais nada por ela. Ela era uma prostituta, era uma quenga, era uma vadia, porque estava grávida, que não era casada. Era muito difícil a situação. Hoje a gente contar a história de Maria é muito bom. Eu quero vivenciar aquele momento.
como foi que ela passou aquela situação, mas estava escrito que teria que ser assim. E daí houve a perseguição. O anjo pede para José voltar e receber sua mulher, não temer recebê-la, porque aquilo é do Espírito de Deus. E ele volta e toma conta da Maria. Houve a perseguição lá. Herodes começou a perseguir depois que aqueles 3 reis magos apareceram lá no castelo para perguntar a Herodes onde é que está o rei dos judeus. Herodes não sabia, mas quando isso foi descoberto, o Herodes disse, então vamos matar todas as crianças. Aí houve um genocídio, houve tanta coisa, tanta desgraça no mundo. Herodes praticou, matando as crianças de 0 a 2 anos. Porque certamente Jesus Cristo estaria aí entre 1 ano e 2 anos de idade. Ele disse, mata até 2 anos, pode dissipar tudo, acaba com tudo. E foi matado muitos hebreus. Foram mortos muitos hebreus por conta disso aí. E aí ele passou adiante, a palavra passou adiante. Ela foge para o Egito, em cima de um jumento, no lombo de um jumento. E ficou lá no Egito, passaram lá 2 anos no Egito. Quando souberam que Herodes houvera morrido, aí eles voltam. Quando volta a Jerusalém, já estava noutra situação, estava mais calmo. E daí foi Jesus para a Galileia. E aí foi crescendo. O Senhor foi crescendo. E foi crescendo, mas a palavra o acompanhando. A palavra o acompanhando. Trabalhava com o seu pai, José, o pai aqui na terra, porque ele tinha que ter um pai aqui na terra. Mesmo que não fosse um pai entre aspas. Mas o que aconteceu? Ele ficou já maior de idade. Com 12 anos vai lá no templo, começa a pregar para os médicos, começa a dar ensinamento. A mãe vai, se esqueceu dele, passa 2, 3 dias fora e se lembrou, e deixei meu filho lá e vou à procura do filho. Quando chega, diz, onde você estava? Ele disse, mulher, o que é que eu tenho contigo? Não, eu vim tomar conta do que é do meu pai. Pois bem, com um tempo depois, já com seus 30 anos, quando começou agora a colocar em prática, sabe? Colocar para funcionar agora em seu corpo, na sua vida, toda a palavra, toda a lei ali escrita por ele. O que acontece? Ele agora vai ao templo. Quando chega no templo, que olhou ali para o templo, estava ali cheio de cambistas, cheio de pessoas vendendo pombas, bodes, ovelhas, carneiros, vendendo rolinhas, vendendo tudo ali dentro do templo. Ele olhou e disse, mas não é possível um negócio desse? Em que se transformou a casa do meu pai? Em que estão transformando a casa do meu pai? A casa do meu pai é casa de oração, mas vocês estão fazendo causa de salteadores, de ladrões e salteadores. É justamente o que você está vendo hoje. Assim como foi no princípio, teria que ser no fim. E o fim está aí. Estão fazendo dos templos da casa de Deus, casa de ladrões e salteadores, vendendo tudo, sabe? Os templos, meus amados irmãos, se tornou em uma loja, em uma casa de comércio. É uma verdadeira loja, que você pode comprar tudo no cartão de crédito, dividido até 6 e 10 vezes, sem juro. Você pode comprar a palavra dividida em 10 vezes. Você pode comprar unção. Estão vendendo unção, estão vendendo tudo. Estão vendendo tudo ungido, estão vendendo até terreno no céu. Esse é o templo do fim. A casa do meu pai é casa de oração, mas o transformaram em covil, coito, ajuntamento de ladrões e salteadores. E ele vai, pega uma zorrague. Se fosse isso nos nossos dias, e eu dizia, esse Jesus, isso não é o filho de Deus, não. Como diz que esse cara é filho de Deus, olha aí, um estúpido, ignorante, olha o que ele está fazendo. Quebrando tudo no cacete ali, dando o maior pau ali naquele sacerdote. Está quebrando tudo. Vocês ouviram que aquele Jesus, aquele homem de Nazaré, que diz que é o Filho de Deus, que diz que veio para salvar o mundo, que estão dizendo aí que ele é
o filho de Deus, que é o rei dos judeus. Vocês viram o que ele aprontou lá no templo? Lá no templo, um lugar sagrado, ele chegou lá, quebrou as bancas todas, chutou gente, deu bico de gente, pegou um pedaço de azorrague, uma corda lá e meteu o pau no lombo daqueles ladrões tudinho, expulsou tudo, saiu todo correndo no pau, ele quebrou tudo no pau. Ah, isso não tem nada a ver com Deus, não. Esse homem dizer que é filho de Deus, que conversa. É Deus para vocês, para mim não tem nada de Deus. Mas era Deus. O próprio Deus em carne humana, incorporado ali naquele corpo chamado Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso. Porque é assim, meu irmão, a palavra de Deus, tanto ela corta indo como corta vindo. Ela corta mesmo, não quer saber se é padre, se é papa, se é pastor, se é bispo, se é... Não importa quem seja, é a palavra de Deus. Nós não estamos que pregar um evangelho para alisar a cabeça, para passar a mão no lombo e dizer, não, está tudo bem, olha, está tudo certo, Deus só quer teu coração, devemos se amar uns aos outros, é claro, devemos amar uns aos outros, mas você tem que corrigir os erros, você tem que exortar mesmo, você tem que chamar a atenção, você não pode de maneira nenhuma concordar com erros. O errado é errado. E ele foi ao templo. Quando ele chega no templo, que viu aquela zorra total, que viu aquela gangorra toda dentro do templo, aqueles mercenários vendendo tudo, como nós estamos vendo hoje, muitos mercenários em cima dos púlpitos, ele foi, baixou o pau em tudinho. Tira essas pragas daqui. Foi isso que aconteceu. Mas tinha um momento ali que ele tinha que cumprir tudo aquilo, ele tinha que se deparar com essa classe de espírito. Mas ele não parou. Ele seguiu adiante. Nada fez com que ele parasse. Nada faz com que você possa parar. Nada, o mundo pode estar ditando muitas normas para você, mas se você é um filho e filha de Deus, nada poderá te deter na tua caminhada. Não, a religião não vai te parar. Não vai. Os ensinamentos errados não vai te parar. Se você for um crente revelado, um crente completamente revelado entre o céu e a terra, você está ali, você não vai se enliar com essas ramas de batata. Você não vai ficar embaraçado com essas coisas. Você não se embaraça com a teologia, você não se embaraça com a escatologia, você não se embaraça com a filosofia, você não se embaraça com grandes conhecimentos, com grandes sermões eloquentes, cada coisa eloquente, cada coisa bonita que se arrepia tudo, o povo fica tudo arrepiado, mas arrepio não te bota no céu. Arrepio não vai te colocar no céu, sermões bonitos não te coloca. Você precisa sim buscar o novo nascimento. Sem novo nascimento você não vai, você não sobe, você não chega. Você precisa buscar um novo nascimento, você precisa ser redimido através do sangue, e sangue você só vai encontrar lá na cruz do Calvário. Você tem que subir até a cruz, você tem que estar ali pregado na cruz com esse Cristo do madeiro. Aí sim, aí eu digo, você agora nasceu de novo, meu irmão. Você agora nasceu de novo. A religião não te dá novo nascimento. O pastor, por mais intencionado e bem intencionado que ele esteja, não pode te trazer um novo nascimento. Não pode. Ele também é necessitado, ele também está precisando de um novo nascimento na vida. Quantos não estão necessitados? E estão buscando. E estão buscando um novo nascimento. Porque se não nascer de novo, jamais iremos ver a Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo sai do templo, vamos agora para outra jornada. E ele começa, juntou seus discípulos, seus apóstolos, e foi mandando ir na casa perdidas do povo de Israel. Levando, olha, vai lá, cura todo mundo aí, os enfermos, aleijados, cego, manco, leproso, saia em casa, só na casa das ovelhas perdidas de Israel. E eles saíram. Tudo era a ordem do Senhor. Tudo era ordenado por ele. E fizeram muitas maravilhas. Mas o que acontecia? O que aconteceu? Os fariseus, os saduceus, os zelotos, os essênios, os herodianos, todos muito irados, ficavam muito irados com aquilo que eles estavam vendo. Começou a provocar uma confusão dentro de Jerusalém, uma confusão religiosa, confrontando a religião com o Estado de Direito daquela época, que estava sob o comando de Roma.
Roma era que comandava tudo aquilo ali. Então eles provocaram, os próprios sacerdotes, como Caifás e Anás e tantos outros, provocaram uma confusão, pegaram a religião e confrontaram com o problema, a situação do governo romano. Botaram de frente, era uma luta contra o governo, aproveitando ali o momento que o Senhor Jesus Cristo estava andando sobre a terra, que menos de 10% sabiam que ele estava sobre a terra, sabiam que ele era o Filho de Deus, ou seja, o Deus em carne humana. Pois bem, e a religião fez isso. Os sacerdotes muito irados, raivosos, quando o Senhor Jesus Cristo curou aquele cego, que disse assim, olha, vai, não diga para ninguém. Aquele cego saiu correndo e disse, eu vou falar sim. E os fariseus chegaram àquele cego e disseram, olha, vem cá, que história é que tu agora está vendo? Tá, eu estou vendo, eu passei 38 anos cego. E todos vocês viam que eu estava cego. Não, mas não é para você dizer que foi aquele tal de Jesus que te curou. Não é que é para dizer não, porque senão vai crescer mais a fama dele. O cego disse, olha, eu não sei quem é Jesus, eu não quero saber quem é ele. Não porque ele é Beelzebul, não porque ele tem demônio, porque ele é do diabo. Bem, se ele tem diabo, se ele é Beelzebul, se ele não presta, se ele é bagunceiro, se ele quebrou vocês tudo no pau ali no templo, eu não quero saber. Eu só quero saber que eu era cego e hoje estou vendo. E foi ele que fez. Quanto ao resto não me interessa. Foi ele que fez. Chegaram o cidadão e a família daquele sexo, olha, avisa aí pro teu filho que não é para estar por aí falando. Isso tudo eram os religiosos, viu? Tudo isso é quem fazia os religiosos. Isso era só a parte da religião. Aí, ó, avisa lá que não é para ele estar propagando esse nome por aí não, que ele curou, porque não vai dar certo para ele não. Os pais com medo, temendo aquele sacerdote, porque tudo fazia macunado ali, combinado com o pessoal de Herodes, de Pilatos. O sacerdote ele tinha poder de chegar lá e falar, né? Então, a família, o pai daquele cego e a mãe disse, olha, eu não posso me responsabilizar por ele, porque ele já é de maior. Eu não posso, aí é com ele. Ele que responda pelos atos dele. E tudo isso fizeram. E daí, com essas curas, com essas maravilhas que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, levou aquele povo, aquela multidão para o Monte das Oliveiras. Ali ele começou a pregar o Evangelho. Ele começou a pregar as boas aventuranças. Como deveria ser aquele povo, como deveria ter amor pelo seu irmão. Levou ali quase 15 mil pessoas. Transformou lá o peixe, né? Multiplicou o peixe, multiplicou os pães, ainda levaram para casa de tanta comida que teve. 3 dias aquele povo ali, esperando, né, para ouvir a palavra de Deus. O que aconteceu? E ele continuou. Ele continuou a pregar. Ele continuou a falar desse evangelho maravilhoso. Ele continuou a falar dessa esperança viva. Ele continuou a falar dessa palavra que pode te dar vida e vida eterna. Ele estava ali mostrando como se chegar. Ele estava ali mostrando como você poderia chegar até o final da jornada. Pois bem, passaram-se o tempo. Daí agora, os sacerdotes, os religiosos daqueles dias, levaram para o julgamento. Vamos prendê-lo, porque se nós não determos esse homem agora, se nós não determos esse homem, a coisa vai ficar pior para o nosso lado. A nossa igreja vai se esvaziar. Nós não vamos ter mais membro. Nós vamos perder o nosso cartaz, nós vamos perder a nossa pompa que temos aqui no reinado de Herodes e de Pilatos. Nós vamos perder. Então quem vai conquistar tudo isso é ele. Será que é realmente o rei dos judeus? Será que é isso mesmo? Então temos que deter. De que maneira nós temos que deter? Juntando-se com o Estado. Fazendo um complô. Se juntando a religião, né, com o Estado. Com a política. Tem que ter um acordo. E daí, meus amados irmãos, foi isso que aconteceu.
o sacerdote Caifás com Anás foi lá até Pilatos, foram a Herodes e fizeram aquele grande motim, fizeram aquele engodo, fizeram aquela fofoca, fizeram aquela cama de gato, fizeram aquela cilada, programaram tudo, a religião montou tudo da mesma maneira que estão montando hoje. Da mesma forma que essa religião medíocre faz hoje, crucificando a palavra novamente, com um apanhado, com um motim, com um acordo junto com os políticos, junto com o Estado, para crucificar a palavra. Pois bem, e aqueles religiosos, fanáticos, sabe, judeus, né, ortodoxos, foram ali a Pilatos para entregar ao Senhor Jesus Cristo como um malfeitor, sabe? Entregar ele como um malfeitor. Não foi como um assassino, não foi como um ladrão, não foi. Não, mas como um malfeitor, um prevaricador da lei, que estava negando a César, fizeram o maior barulho, inventaram todo tipo de coisa para o condenar. Chegando a Pilatos, eu não posso condenar esse homem, eu não estou vendo falha nele, o que é que ele está... Bem, ele está dizendo que é rei do judeu. Bem, isso é problema de vocês. Eu não sou judeu, eu sou romano. Eu estou obedecendo a lei de Roma. Mas eles não quiseram saber. E chegaram, levaram o nosso Cristo, levaram o nosso Deus para o julgamento perante Pilatos. Antes que houvesse esse julgamento, ficou um jogando para o outro, aquela humilhação. Foi o seguinte, leva lá para Herodes. Leva para Herodes, Pilatos, leva lá para Herodes, que eu não quero tomar conta, eu não quero saber disso não, isso é coisa de vocês. Herodes lá que julga. Quando leva para Herodes, lá vai o Senhor Jesus Cristo, sendo esbufeteado, sendo chicoteado, deram um pau nele logo aí, seguro, levaram ele para lá, para Herodes. Herodes, quando chegou ali, olhou, viu tudo, disse, eu não tenho aqui, não dá para me julgar esse homem não, isso aqui não é problema meu não. E olha que Herodes e Pilatos estavam intrigados, que o problema era político. Estavam brigados. Mas nesta causa específica do Senhor Jesus Cristo, eles se uniram. Herodes disse, não, devolve lá para Pilatos. Diga a ele que resolva aí, julgue. Pois bem. Traz o Senhor Jesus Cristo de volta para Pilatos. E Pilatos agora com o problema na mão. Disse, o que é que eu vou fazer? Bem, eu lavo minhas mãos, eu vou colocar isso aí para vocês resolver. Quem teria que resolver? Os judeus. Mas quem estava no comando desse judeu? Os sacerdotes. Os sacerdotes estavam a favor de Jesus? Não, estavam contra. Mas foi um prato cheio para Caifás e Anás. Mas caiu direitinho do jeito que ele queria. Pilatos, bem, isso aí é com vocês agora. Temos aqui a festa, temos uma festa aqui que todo ano temos que soltar um preso, e vocês escolheram um outro para assim vocês escolhem de que maneira a gente mata esse homem, né? E chamaram os sacerdotes, e daí botaram lá para o julgamento. Eles escolheram para ser solto aquele malfeitor, e condenaram ao Senhor Jesus Cristo. Condenaram ao Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que bagunçava, aquele que matara, aquele que estava lutando pela libertação de Israel, esse foi solto. Eles soltaram Barrabás. Eles libertaram a Barrabás. Porque a religião queria Barrabás solto. Não queria o Filho de Deus. O Filho de Deus teria que ser crucificado. E ali, nesse interregue, nesse espaço de tempo, colocaram ele lá num calabouço, ficou lá a quarta e a quinta nesse vai e vem, nesse joguete, nessa coisa de marica, né? Jogando ele para lá e para cá. E levaram lá para a multidão escolher, para a multidão decidir. E quando decidiram, soltaram Barrabás. E a sentença do Senhor Jesus Cristo era crucificar, era a morte na cruz. E ele foi. Daí eles deram muita chicotada nele, arrancaram a carne de suas costas,
A Bíblia diz que passaram um arado em suas costas. Aquilo era como uns ganchos que quando batia assim nas costas, arrancava um pedaço das carnes das costas do nosso Deus. Mas tudo aquilo ele estava sofrendo porque ele viu um desgraçado, um condenado, um miserável, pobre, sujo, nu como eu, como você. Ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca para nada, para dizer nada, simplesmente ele estava calado. Enquanto isso, lá no inferno, Satanás fazia sua festa, convocou todas as bandas do mundo para tocar, até banda gospel estava lá dentro do inferno tocando, comemorando também essa vitória, suposta vitória do diabo. Essas bandas que vieram também do inferno. Lá estava chiclete com banana, lá estava mamão, mastruz com leite, lá estava calcinha preta, lá estava todas essas bandas do inferno. Estava tudo tocando lá, dentro do inferno, para comemorar a vitória, a suposta vitória do diabo. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja o santo nome do nosso Deus. Deus maravilhoso. E ele calado, ele não abriu sua boca. Ficou calado enquanto o mundo estava comemorando. Os sacerdotes estavam comemorando aquela morte. Estava comemorando quando ele pegou a sua cruz. Quando ele pegou aquele madeiro, quando ele pegou aquela cruz e colocou nas costas. Ele disse, eu estou levando essa cruz aqui. Essa cruz aqui significa a humanidade. Significa aquele pecado que foi posto lá no Éden. E ele jogou nas costas, pegou esse balaio de gato, esse saco de imundícia como eu e como você, colocou nas costas, sabe? E saiu carregando, levando para a morte, levando lá para o Gólgota, o lugar da caveira, que ali morria. Se não tirasse dali, se a família não tirasse, o cabo ficava seco, espetado ali. E as aves vinham e comiam o camarada ali mesmo. Pois bem, e começaram a botar o madeiro nas suas costas. Colocaram ele para carregar aquele peso. Na sua trajetória aparece lá um certo Simão, que ainda quer ajudá-lo. Mas quem tinha que carregar aquela cruz, quem estava escrito e decretado para carregar aquela cruz do pecado, era ele, não era outro. E ninguém poderia carregar. E ele foi carregando, levando chicoteada, sendo cuspido, esbofeteado, arrancaram suas barbas, colocaram aquela coroa de espinho em sua cabeça, o sangue descia pelas suas barbas, sabe? Mas ele, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Eita, gacaplaguerroa! Eita, gacaplaguerroa! Eita, gacaplaguerroa! Decleia! Foi tudo pela nossa salvação, foi tudo pelos nossos pecados, foi tudo para nos dar vida, foi tudo para nos oferecer a oportunidade de chegar do outro lado. E ele foi caminhando, e ele foi caminhando com aquele peso da cruz em suas costas. Ele não parou. Ele não teve motivo para parar. Por mais que as chicotadas, por mais que as humilhações, por mais que as tormentas daquele dia pudessem estar ali sobre ele, mas ele não teve motivo para parar. Você também, meu irmão, minha irmã, você não tem motivo para parar. Não há motivo nesse mundo que possa fazer você, se você for um filho de Deus, ou uma filha de Deus redimida por esse sangue, você não tem motivo para baixar sua cabeça. Por mais que todo mundo te critique, por mais que tudo venha dar o contrário, por mais que a aparência seja negra, seja dando tudo o contrário na tua vida, tudo só dá errado, mas você não tem motivo para baixar sua cabeça, você não tem motivo para parar. Siga com a tua cruz, siga adiante com a tua cruz, siga firme para o Calvário. E ali ele caminhou, e ali ele continuou caminhando, e foi levando o peso da cruz, e foi levando o peso daquela cruz. Chegando lá, o deitaram nela, e agora vamos agora pregar com os pregos, com os cravos romanos, sabe? Os cravos romanos ali, o pregaram no madeiro,
E muitos ali só olhando e admirando e sorrindo. E o debochando dele. Cadê? Ei, cadê? Cadê aí o santo rolador? Cadê esse que estava aí? Eu não vi. Ele não botou aquele cego para ver, não botou aquele aleijado para andar. O leproso ficou curado, o Lázaro foi ressuscitado. E agora? Cadê? Cadê o teu poder? Está lascado aí, cadê? É assim que a religião faz, meus amados irmãos. É assim que a perversa religião faz em nossos dias. Da mesma maneira. Ela não mudou, ela faz da mesma forma. E pregaram ele naquele madeiro, com aqueles cravos romanos. Você já viu alguma coisa boa sair de Roma? Me mostra aqui pela palavra de Deus. Me mostra aqui por essa palavra de Deus. Tem alguma coisa boa que venha de Roma? A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, não é de Roma. Tem nada a ver com Roma. Salvação não tem nada a ver com Roma. Libertação não tem nada a ver com Roma. Remissão de pecado não tem nada a ver com Roma. Vida eterna não tem nada a ver com Roma. Roma é trevas. Roma é negrura. E ali cravaram no madeiro o Senhor Jesus Cristo. Abriram suas mãos, seus braços, e ali cravaram de um lado, cravaram do outro, e cravaram seus pés, e ficou preso ali. Eu quero ver daqui tu sair agora. Era isso que eles diziam. E cravaram ele. Ele não abriu sua boca. Quando está pendurado lá no madeiro, está ali dois ladrões, dois malfeitores do seu lado, um da direita e outro da esquerda. E um começou a blasfemar, e um começou também a tirar onda com ele, a gozar com a cara dele. O mesmo espírito religioso que estava em Caifás e Anás estava ali naquele homem também da cruz, para debochar, para blasfemar, sabe, para duvidar. Estava ali. Mas tinha um outro que estava calado, assim como Jesus Cristo estava. E ele disse: rapaz, aquele malfeitor disse assim: se tu não fizesse tantas maravilhas, tu fizesse tantas coisas boas, por que tu não tira nós daqui e não salva tu também? Como quem diz assim: tu não é o Todo-Poderoso? Tu não pode tudo? Tu não é o rei dos judeus? Tu não és o filho de Deus, que tem poder para tudo? E por que tu não sai daí e não tira nós daqui também? Pronto. Um monte de anjo ali. Uma legião de anjos de Deus, tudo assistindo aquilo ali. E teve um anjo que disse: Senhor, quer que eu destrua tudo? Ele disse: não. No plano da redenção não estava anjo lá, não. Não. Não tinha nada de destruição, não. No plano da redenção teria que ter sangue. E sangue do Cordeiro. E o Cordeiro era ele. Viu quando João apontou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele que tinha que ir para o sacrifício. Pois já houvera sido sacrificado lá antes da fundação do mundo. Agora só era o cumprimento daquele decreto. Estava cumprindo ali no corpo dele. Pois bem, crucificaram o Senhor. E os dois ladrões malfeitores, um começou a debochar, mas o outro, em compaixão, disse para aquele malfeitor: olha, nós, está certo, nós merecemos estar aqui, porque nós prevaricamos, nós roubamos, nós estupramos, nós fizemos todo tipo de desgraça. Mas este homem, nada disso ele fez. Ele só fez o que era bom. Ele só falou do amor, ele só pregou o amor, só fez tudo o que era certo. E o Senhor Jesus calado, só escutando. E aquele ladrão, quando estava falando com outro ladrão, mas quando fitou os olhos nele, viu ele coroado. Ele viu como um rei lá num trono. Que o ladrão olhou assim e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Quem tem reino é rei. E o Senhor Jesus Cristo olhou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse isso para Abraão. Ele não disse isso para Isaac. Ele não disse isso para Jacó. Ele não falou isso para nenhum dos profetas. Não. Ele não falou isso para os religiosos.
Ele não falou para Paulo, para Pedro, para João, não falou. Ele falou para o ladrão. Ele se revelou para o ladrão, como ele se revelou para Raabe, como ele se revelou lá para a prostituta lá de Samaria, na beira do poço. Quando disse que ele era o profeta, quando disse que ele era o Messias. Ele não revelou para os engomados. Ele não revelou para os engomados daqueles dias. Ele não revelou para os pastores engomados daqueles dias. Como também não se revela hoje. Para muitos engomados desde nossos dias. Pois bem, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E daí, tempo depois, 3 horas da tarde, ele rende o Espírito. Ele diz, pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Pois bem, ali, até então, estava faltando o grande momento. Ali foi uma trajetória. Ali foi uma trajetória e Satanás assistindo tudo aquilo, Satanás batendo, ufando seus tambores, Satanás já comemorando, porque justamente houvera derrotado a Cristo. A festa estava muito grande. Quando o Senhor Jesus Cristo rende o Espírito, aí a festa foi dobrada lá dentro do reino de Satanás. Aí foi que comprou, aí foi que juntou mais gente. Aí foi que juntou mais súdito. Aí foi que as bandas foram contratadas, tocaram até de graça, ninguém pagava nada. Porque estavam comemorando a morte do Senhor. E daí ele morre. Na sexta-feira, por volta das 3 da tarde, o Senhor rende o Espírito, curvou a cabeça. Diga, agora vamos começar. Agora quem vai dar as cartas agora sou eu. Ele foi... Quando morre, rende o Espírito, a Bíblia diz que ele desceu lá nas cadeias das prisões. Ele desceu lá, o irmão Brana chega a dizer assim, que ele foi passando, desceu lá para baixo das profundezas do inferno. E foi descendo, estava lá, quando passava lá, estavam todos aqueles profetas tudo presos. E quando ele foi descendo, aquelas cadeias que estavam, aquelas grades, aqueles ferrolhos, aqueles aguilhões, aquelas correntes, tudo que prendia os seus servos, os profetas e tantos outros. Quando ele dizia que passava por ali, se ouvira um grande júbilo, ele dizia, agora nosso Deus reina, agora nosso Deus reina. Ele descia e foi descendo, e já se estava fazendo festa. Satanás estava lá com muitas bandas, tocando lá dentro do inferno, mas aqueles que estavam presos, ainda estavam presos, mas já estavam jubilando, estavam comemorando a vitória. Estamos comemorando aqui a nossa vitória também, porque sabemos que nosso Deus venceu por nós, que nosso Deus lutou e venceu por nós, e hoje nos dá vida e vida com abundância. E sabe o que aconteceu? Quando ele desce lá nas cadeias da escuridão, quando ele desce lá nas cadeias das trevas, estava uma grande festa, Satanás sentado em seu trono lá, com muitos bajuladores, muitos pastores e sacerdotes lá, tudo ao lado dele, bajulando ele, comemorando também a vitória, pastores sem revelação nenhuma, que ficaram só na tal da filosofia, na fantasia do mundo, pastores que creram na teologia, nos seus próprios ensinamentos, pastores que creram no seu próprio saber, que achava que sabia de tudo, que tinha tudo, estavam lá também comemorando a vitória, a suposta, a pseudo vitória do diabo. E aí o Senhor Jesus Cristo desce, quando chegou lá na casa do diabo, estava lá a porta fechada e um barulho de som e muita festa. Sabe, ele chegou, não quis conversa, não contou 2 vezes, não quis conversa, não falou nada, pegou, deu um chute assim, ó, veio, pum, deu um bicudo logo, botou logo a porta abaixo, sabe? Botou logo a porta abaixo da casa do diabo. Foi caco de porta para tudo que era lado. Satanás, quando olhou, ficou parado,
assustado, eita rapaz, que é isso? O que é que está acontecendo? O Senhor Jesus que foi lá, me dá para cá a chave da morte, eita glória a Deus, louvado seja o Senhor, me dá para cá a chave da sepultura, me dá para cá a chave do pecado, das trevas, de tudo, me dá esses cadeados aqui, e sair de você agora não tem a chave nem da tua própria casa, você não tem nada, e ficou todo lá com a cara no chão, todos aqueles que estavam acumulados com o diabo, ficou tudo triste com a cara no chão, as bandas pararam de tocar, parou tudo, houve um silêncio geral. Ele pegou essa chave, as correntes, os cadeados, e saiu, subiu e foi libertando a todos. A palavra de Deus diz que em Jerusalém, eles com aqueles que estavam mortos, que foram ressuscitados, começaram a andar em Jerusalém, andando lá nessa ressurreição. E o Senhor subiu para a glória, sabe? Não para a glória do céu, porque ele ainda teve que ficar na terra, mas glorioso com essa vitória. Ele venceu na cruz, ele matou a morte na cruz, ele matou a sepultura na cruz, ele dissipou as trevas na cruz. E daí ele vai e aparece primeiro a Maria Madalena, diz, agora vai lá e avisa que eu estou ressuscitado, agora não toque em mim por enquanto. E daí ele ainda passou 40, 50 dias na terra. Sabe, ele nos libertou e hoje vive para sempre, e hoje ele te dá vida, meu irmão. Viu? Hoje é um dia de comemorar, mas comemorar nossa vitória, por mais que estejamos passando dificuldade nesta terra, por mais que estejamos passando dificuldade em todo sentido, que seja em aflição, que seja em falta de emprego, que seja em falta de dinheiro, que seja com doenças, sabe que hoje existe muitas trevas, sabe? O mundo está em densas trevas. A doença está campeando, você vê aí um mosquitinho, uma porcariazinha de um mosquitinho desse tamanho, pequeniníssimo, vai te derrubar e pode te levar para a morte, sabe? Deram o nome de dengue, deram o nome de zika vírus, deram o nome de chikungunya, tudo isso é o nome de demônio, sabe? Zika é um demônio chamado zika, chikungunya é um demônio chamado chikungunya, é nome de todo tipo de demônio, foram libertos depois da Segunda Guerra Mundial, 200 milhões de demônios lá do Rio Eufrates, está aí ele solto agora, caracterizado em várias situações, demônio dentro das igrejas, demônio invadindo os templos, demônio falando nos templos, demônios profetizando, demônio fazendo todo tipo de malabarismo dentro dos templos, sabe? É assim, por quê? Porque não se tem a revelação. Os homens buscaram mais o que? A interpretação. Lutaram mais pela interpretação, mas precisa ter a revelação, porque se não tiver a revelação desta santa e doce palavra, se não tiver a revelação daqui, a escatologia não vai te dar revelação, a teologia não te dá a revelação disso, a hermeneuta, a exegese, a tua filosofia não te dá direito a isso aqui, não vai te dar revelação de nada. Você não vai saber quem é Jesus. Está aí. Os crimes continuam, os bares estão cheios, lotados. Vem cá, quando o povo saiu lá do Egito, que mandaram matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, porque ele estava sendo liberto daquela escravidão, comeram carne ou foi peixe? Ali eles estavam anunciando a Páscoa. Eles mataram o cordeiro, e você tem que hoje matar o cordeiro, né? E comer todo, não deixar nada, sabe? Você tem que matar o cordeiro e comer todo. Sabe qual é o cordeiro? É a sua palavra. É comer a palavra toda, sabe? É se alimentar completamente de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem que comer a palavra toda. Você não tem que comer só um pedacinho do filé mignon e deixar o osso não, e deixar o pé, e deixar a cabeça não. Você tem que comer a palavra como um todo. Você tem que comer o cordeiro todo e assado. Sabe o que é assado? É no fogo. Porque a palavra dele é fogo e ele é fogo consumidor. É assim que tem que ser. O mundo não tem consciência do dia que está vivendo. Mas os bares estão cheios. Os bares estão cheios, a festa continua, os bandidos assaltando, roubando, matando, sabe? Está tudo dominado, meu irmão. Está tudo dominado. E não é para ser diferente, não. Tem que ser dessa maneira mesmo. Tem que ser dessa maneira. Porque se não fosse dessa maneira,
A Bíblia estava errada. A Bíblia estava errada, mas esta palavra gloriosa aqui, esta Bíblia sagrada, preciosa, ela fala de tudo isso. Ela fala que teria que acontecer isso. Quando Deus estava para tirar o povo da terra do Egito, para levar para a terra prometida, Deus começou a mandar as pragas. Era praga de gafanhoto, era praga de mosca, era praga de piolho, era praga de tudo. Está começando a descer as pragas também. Começando a descer as pragas, é praga de chikungunya, e agora tem até a mosca, né? A mosca dá uma desinteria no cabo danado. O camarada fica com a desinteria, é a praga da mosca. Deixa vir pragas e mais pragas. Pode vir todas as pragas mesmo, Deus. Pode descer praga mesmo, pode descer tudo. A ira de Deus está próxima, sabe? Tem que descer as pragas mesmo, para o povo entender que Ele é Deus. Mas querem nada com a palavra, estão querendo nada com o novo nascimento, querem voltar atrás, querem ter uma nova vida, querem ter uma nova experiência com Deus, querem viver uma vida pautada para Deus, querem obedecer a sua palavra, não querem não. O povo não quer, mesmo esses que estão dentro da religião, mesmo muitos que estão dentro da igreja, mesmo que estão dentro dos bancos encaliçados, dentro das igrejas, estão tudo lá duro, sabe? Encaliçado, não querem nada não, não buscam ter um novo nascimento, porque eu estou batendo nessa tecla, eu estou pregando novo nascimento, sabe? Se não houver um novo nascimento na tua vida, você vai ser um mero religioso, você vai ser um mero crente religioso, dizendo eu sou cristão porque agora eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu não sou adúltero, mas isso aí são rudimentos, isso aí você tem que fazer mesmo. Isso aí você tem que não ser mesmo, que a palavra já diz que não é para ser. Mas o novo nascimento é maneira de vida, de viver, é comportamento, é ação, é ações, é atitude, seja manso, seja dócil. Aqui Mateus 11:28, o Senhor Jesus que diz aqui em Mateus 11:28, né? Está aqui, ó. Ele diz assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde. Pronto, você precisa ter essas qualidades dele, porque os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus. É um dia que tem um significado muito grande na minha alma, tem um significado muito grande na minha vida, porque foi através daquela cruz, foi através desse ato da cruz que ele me conquistou, sabe? Eu não o conquistei não, que eu estava perdido. Eu estava completamente perdido, mas ele me conquistou. Lá naquela cruz, ele me viu e ele me conquistou, sabe? E aquele sacrifício, tem que haver na tua vida, meu irmão, minha irmã, sacrifício de sangue. Se você não tiver o sangue de Cristo na tua alma, você não passa de um mero religioso ou religiosa. Você pode ser de qualquer igreja, porque placa de igreja não vai também te colocar do outro lado. As pessoas morrem pela placa da igreja, que isso tudo são nomes blasfemos. Todos são nomes blasfemos, não tem nada a ver com salvação, sabe? Você precisa ter este sangue de Cristo na tua alma. Você precisa ter esse sangue de Cristo, pois este sangue de Cristo na tua alma produzirá em ti o novo nascimento através daquela cruz, né? Tem aquele hino muito bonito: através daquela cruz fez a paz no meu coração, quebrando todo o mal. Quem canta muito bonito isso é a irmã Ângela, né? A irmã Ângela canta isso muito maravilhosamente. Então, meu irmão, é esse o cordeiro morto. O cordeiro foi morto e reviveu. E hoje me deu vida para mim e para você. Vida com abundância. Por isso eu quero te dizer, meu amado irmão, minha irmã, pensa um pouquinho nisso. Guarda isso em teu coração. Pensa um pouco, dá uma pausa aí na tua vida. Veja o que está errado na tua vida. Faz uma limpeza aí na tua casa espiritual. Vê o que não está realmente alinhado com a palavra de Deus. Veja o que está desconectado com a palavra. E coloca, olha, não importa o que tu fizeste. Não importa quantos erros já cometeste, mesmo sendo religioso. Que o povo pegou esse manto da religiosidade, mas cometem erros e falhas também. Mesmo que você tenha cometido vários erros, mesmo que você tenha pecado, não importa.
Coloca a tua vida em ordem com Deus. Deus está te dando uma chance, Deus está te dando uma oportunidade hoje, para você colocar em ordem a tua casa, colocar em ordem a tua vida, sabe? Coloca em ordem a tua casa, faz um levantamento, sabe? Faz um inventário na tua alma, faz um inventário na tua vida e vê o que é que está faltando na tua alma, vê o que está fora da palavra de Deus, vê o que está fora e coloque imediatamente em ordem e passe a viver uma nova vida, busque um novo nascimento, e assim eu te mostrarei o que esse Deus maravilhoso, esse Deus ressuscitado pode fazer na tua vida, que morreu por ti e por mim, dando a ti vida e vida com abundância, dando a ti o direito da ressurreição, dando a ti o direito da vida eterna, dando a ti o direito da eternidade, dando a ti o direito de amar uns aos outros, porque se não tiver amor pelos outros, você jamais ouvirá a Deus, você jamais chegará diante de Deus. Precisamos amar uns aos outros, precisamos estar agarrados ali, acoplado mesmo com os outros no amor divino de Deus. Precisamos ter isso dentro de nós, de cada um de nós. Precisamos ter essa chama viva do amor no coração, na alma de cada um de nós, em amor divino nas nossas vidas, amando uns aos outros, amando o teu irmão, não importa o que ele fez contigo, não importa o que fizeram contigo, não importa o que falaram de ti, não importa o que te julgaram, não importa o que te pisaram, deixa tudo para trás, meu irmão, deixa tudo isso para trás, olha para a cruz, segue diante da cruz, busca lá na cruz do Calvário o sangue de Cristo na tua vida. Busca lá. Vai até lá. Sobe até lá. Sobe, faz força. Te esforça-te. Esforça-te, segue até lá. Eu sei que a tua luta é grande. Eu sei que muitas vezes tu diz assim, não, mas minha cruz está muito pesada, eu não consigo mais carregar, eu não consigo mais levar adiante, porque está muito pesada essa cruz na minha vida, mas fica firme, meu irmão, não desiste não. Ei, não desiste não, não é tempo de desistir, é tempo de prosseguir. O tempo é de prosseguir adiante, mesmo que esteja pesado, mesmo que você esteja caído, levanta, coloca mais o Senhor Jesus Cristo naquela trajetória, com o peso daquela cruz, ele caiu. Você sabe que ele ainda caiu ali, cansado com aquele peso do meu pecado e do teu, sabe? Chegaram para o ajudar, mas ele disse, não, quem tem que carregar sou eu, quem tem que carregar a tua cruz é você, quem tem que carregar a minha cruz sou eu tenho que colocar ela e botar nas costas e sair quebrando tudo mesmo, sabe? Mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja dilacerado com essa chaga do pecado, que já foi perdoado. Mas pega a tua cruz, olha para a tua casa, olha para os teus filhos, olha para a tua esposa, olha para o teu esposo, olha para a tua família, quantos estão dependendo de você? Quantos estão na tua casa que depende da tua oração, que depende de você, de uma palavra tua? Olha para o teu povo, pensa neles também, não pensa só em ti. Busca Deus, não importa como está a tua vida, mas se você der uma oportunidade nesse dia, se você der uma chance para Ele, tu verás o que Ele é capaz de transformar a tua casa, transformar a tua vida, te dando alegria. Eu não consigo entender, eu não consigo conceder, não dá para me entender como é que a gente vê tantas pessoas, tantos irmãs dentro das igrejas, dentro dos templos, seja ela qual for, eu não consigo entender como uma pessoa é triste, como você é triste, você dizendo que é um crente, você dizendo que é uma crente, você dizendo que Jesus te salvou, você dizendo que agora é um filho de Deus, você dizendo que agora está salvo, que você estava na terra, mas no entanto você está triste, até para dar um glória a Deus é uma dificuldade na garganta, sabe, bate a vergonha. Ah, eu tenho vergonha de dar um grito, dar um glória a Deus, um aleluia. Eu tenho vergonha de sair pulando, saltando, correndo aqui, porque o espaço é... Daqui mesmo o espaço para mim é pequeno, sabe? Você tem, meu irmão, que encher o peito, sabe? Você tem que ter consciência que você é um filho de Deus e uma filha de Deus. Encha seu peito, sabe? E saia jubilando mesmo. Eu sou um homem salvo. Eu sou um homem salvo pela graça. A graça me alcançou.